Seja o nome do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nesse momento, em o nome do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa online Encontro Sobrenatural, programa realizado pela Igreja Apostólica Evangelho do Reino, e nessa noite, com toda certeza, nós temos a plena certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Eu estou nessa noite com a companhia do pastor Ari Santana. Deus abençoe, querido, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Deus abençoe, amém. Amém. Também com a presença do nosso querido cooperador Francisco. Deus abençoe, querido. Amém. Graça e paz. Amém. É um prazer. Aproveitem e salve essa multidão de pessoas que estão nos ouvindo agora. Ele já pode falar com esse povão abençoado. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje o programa promete. Você que se encontra enfermo, você que se encontra com dificuldade, olha aí, é agora a tua vitória, em nome de Jesus. Francisco, cooperador Francisco, que à vontade. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para você. Quem sabe você está sofrendo e você não sabe como resolver essa situação. Eu quero dizer para você que há jeito para essa situação. Nada chegou ao fim. Existe uma luz no fim do túnel. Jesus, ele é a solução. E com certeza ele vai mudar a vida dessa pessoa Isso, nessa com noite. certeza, com Nesse certeza. exato momento, na realidade. Nós temos a plena certeza. Se é noite e dia, né? Ok, você está nos acompanhando agora, escuta bem. Nós estamos montando uma estrutura para abençoar a sua vida. Um programa específico, com a finalidade de fortalecer a sua fé e ajudar você a sair dessa situação que você está passando, enfrentando. Olha, eu quero aproveitar essa oportunidade, nós estamos com alguns textos na palavra de Deus, e nós vamos compartilhar de exemplos, de história de pessoas que estavam vivendo momentos difíceis na sua vida, que estavam enfrentando situações, literalmente, que estavam trazendo transtornos, dores ao longo do tempo, mas que essas exerceram a fé, tomaram a decisão e a sua vida mudou. Pastor Ari Santana, eu quero aproveitar a oportunidade, lembrar de um texto, antes da gente correr aqui alguns textos, a história de Ana. Ana certamente passou muitos anos da sua vida, era uma pessoa, como toda a comunidade de Israel, que frequentava a sinagoga, que ia de ano em ano, ela com seu marido, mas o texto diz que ao longo dos anos, ela sempre ia e havia uma mulher que a irritava constantemente, sim, chamada Penina, né? Penina. A gente sabe que esse texto retrata a história, de Elcana, o marido de Ana. Ana era uma mulher estéril, sim, por ser estéril, era uma pessoa considerada, enfim, ela era considerada amaldiçoada pela cultura de Israel. Isso. Mas, vou abrir um espaço agora para a gente conversar, mas a Bíblia diz e conta e retrata literalmente que Ana, ela sofria uma forte perseguição. A Bíblia fala que todas as vezes que ela ia para o santuário, que ela ia cultuar a Deus, né, na sinagoga, junto com sua família e seu esposo, essa mulher a irritava. Ela, na realidade, a irritava, a humilhava, enfim. E chegou um momento na vida de Ana que ela precisava decidir vencer essa situação, pastor. E é justamente o ponto-chave. Porque ela chega num momento específico na casa de Deus, no lugar onde Deus estava sendo glorificado, para decidir a vida dela. Ela estava disposta a vencer aquele mal que estava sobre a sua vida ao longo dos anos. E é isso que nós queremos falar com todas as pessoas que estão aqui. E é um mal, bispo, que neste século persegue muita gente, porque é um mal que sempre existiu. Aquela época era uma geração, essa época é outra geração. Então o mal, ele nunca desiste, ele sempre tem um trabalho para destruir as famílias. Oprimindo a pessoa ao longo do tempo. Oprimindo as famílias. E o texto é claro, porque a Bíblia fala em Samuel, e você que está nos acompanhando agora, você pode analisar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, você vai ver a história de Ana, que por muitos anos ela estava carregando esse fardo. E muitas pessoas, o irmão Francisco, também carregam ao longo dos anos um fardo, um sofrimento muito grande, mas que a sua decisão diante de Deus vai fazer toda a diferença. Verdade, com certeza, com certeza. Nesse caso, ela era muito humilhada. Existia uma humilhação na vida dela. Ela levou um período humilhada, mas chegou um certo tempo, uma certa ocasião que ela se revoltou com aquela situação. Ela se revoltou com aquilo, ela não aceitava aquela vida mais. E foi um tempo que ela fez um voto com Deus, que ela se lançou em Deus. Então ela se revoltou. Isso é. Ela se revoltou contra aquela situação. Isso, contra aquela situação, com certeza. Cansada. E às vezes tem gente em casa que está nos ouvindo agora nesse exato momento, que se encontra nessa situação de humilhação, com seu próprio parente, com seu amigo, com seu vizinho, uma perseguição. Marido, em casa, com os filhos. Isso, positivo. Com o seu patrão, no seu trabalho, certo? Então, a direção que a gente tem de Deus para você é essa.
é você se lançar em Deus. Certamente você que está me acompanhando é uma palavra de Deus para a sua vida. E nós temos a certeza plena de que Deus vai mudar a sua vida. Agora, a decisão é sua. Chegou um momento na sua vida que você tem que decidir vencer esse mal que tem te afligido, que tem causado essa sobrecarga na sua vida. Eu quero aproveitar a oportunidade, pastor Ari, irmão Francisco, de destacar o sentimento que houve em Gideão. Gideão, a Bíblia fala que os midianitas prevaleciam, dominavam sobre Israel ao ponto de saquear, roubar, e a presença deles no território de Israel causava debilidade. Mas a Bíblia diz que Gideão, em certo momento, quando Deus se revela a ele por meio de um anjo, diz: homem valente, Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Ele externa uma revolta, ele externa um sentimento de indignação pelaquela situação, diz: olha, eu tenho ouvido desde pequenos meus pais dizerem das maravilhas do Senhor, e agora nós estamos nessa situação. Acaso Deus nos esqueceu? E esse sentimento de revolta mudou a realidade de Israel, porque Deus utilizou desse sentimento para mudar aquela situação que se encontrava em Israel, pastor Ari Santana. E olha que Deus, ele escolheu 300 dos Gideões. Só que eram quanto naquela época? 32 mil, é isso, bispo? Muitas pessoas. 32 mil. Um exército inumerável, literalmente, mas que Deus contou com um contingente de pessoas com sentimento Porque os diferente. 300 é porque Deus conhecia o coração. São os 300 que não se conformavam com aquela situação, eram pessoas guerreiras. Então Deus, ele está precisando, para mudar a vida de muitas pessoas guerreiras. Você está acompanhando essa palavra. Deus, ele conta com você mesmo. É hora de você reagir. É hora de você criar esse sentimento para essa realidade de sofrimento que você tem enfrentado. Francisco, certamente muitas são as pessoas, vem mais para cá, Com por certeza, gentileza, com certeza. que estão sofrendo, Verdade. mas estão se sujeitando a esse sofrimento. É hora de reagir e é hora de colocar a vida dela no altar de Deus para que a situação venha a ser mudada. Você vê que Gideão, ele estava onde? Escondido. Ele estava escondido com medo, frustrado diante de uma situação. Estava malhando o trigo no lagar. E no lagar não se malha trigo, no lagar se faz o quê? Uva, se pisa uva. Então ele estava tão escondido que o anjo foi até ele e disse: homem valente, homem valente. Então é o seu caso, meu querido, é o seu caso, minha querida. Você é um valente, só que você se encontra debilitado espiritualmente e a gente quer unir a nossa fé com a sua fé. Você vai mudar. Essa noite, nesse momento, o Espírito de Deus está nos usando para dizer o seguinte: Meu Deus, não é a condição que você está Eita, vivendo, gente. não é a situação, o momento que você tem vivido, mas Deus vai fazer algo extraordinário na sua Com vida. certeza. Em o nome do Senhor Jesus, você pode estar como Gideão, amedrontado, você pode estar se sentindo debilitado, pastor Ari. sim, Você sim. pode estar se sentindo fragilizado. Os seus inimigos podem ser maior do que você, mas Deus vai mudar essa situação através de você. Sim. Hoje o Senhor vai levantar essa pessoa. Vai, Estamos ouvindo agora, ó, sim. Francisco. Chegai-vos, Em pois, a nome de Deus, Jesus. resisti ao diabo e ele fugirá de Meu vós. Deus E do Deus céu. já está enviando um anjo Agora, Pra falar com agora, você. em nome de Jesus, vai mudar a tua história, em nome de Jesus. receba essa palavra de Deus na sua vida. Não há impossíveis para aqueles que creem. Me lembra, para finalizar essa observação, pastores, que havia um texto no livro de Marcos, capítulo 2, que retrata a história de um paralítico que conseguiu persuadir, influenciar 4 amigos para conduzirem à presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava em casa, em Cafarnaum, e naquele exato momento, o pastor Ari Santana, havia uma multidão e Jesus pregava a palavra. Quando vem o paralítico, naquele exato momento, aquelas pessoas na frente da casa, aquela aglomeração inúmera na frente daquela casa, ela era um obstáculo, um impedimento. Aquele homem poderia desistir, aquele homem poderia desacreditar que o milagre não poderia acontecer na sua vida. Para ele poderia ser o fim, mas ele não desistiu e Deus, ele lutou, criou uma saída, buscou uma saída e literalmente um milagre aconteceu na vida dele. Porque o texto conta que eles subiram em cima da casa, abriram um espaço e colocaram aquele paralítico no lugar correspondente que Jesus estava. E a Bíblia diz, meu caro, você que está me ouvindo agora, que o texto diz que Jesus viu a fé daquele homem. O texto é explícito. Ele diz: vendo Jesus a fé daquele homem. Vendo Jesus a fé. E o milagre aconteceu naquele momento. Jesus quer ver a sua fé. Ele quer ver a sua fé. Então se levante. Não fique aí parado. Levante-se, tome uma posição diante de Deus. E vá à luta, meu irmão. Não aceite essa situação de sua vida. Deus, ele quer mudar a sua história.
Deus ele quer fazer uma história na sua vida, para que muitos vejam que Deus é Deus. Gideão, ele foi para a guerra com 300, tinha 32 mil. Eram 32 mil. Ele falou, ó, Gideão, tem muita gente. Tem muito. Você vai fazer o seguinte, 300. Para que o povo não diga que foi vencido pela força do seu braço, mas pela força do braço de Deus. É o seu caso. Eles creram, o milagre aconteceu, pastorinho. E essa geração, que é a nossa geração, ela vai passar. E vai passar de que forma? Você é derrotado ou você vai deixar uma marca registrada? Porque o Gideão de hoje, aqui o homem de Deus, o bispo Fábio Silva, que paga um preço em jejum, em oração e monte, eu tenho acompanhado esse homem de Deus e ele tem entregado verdadeiramente a vida por um grande povo. E neste exato momento, Deus está escolhendo os 300. Você faz parte dos 300? Eu quero fazer essa pergunta. Você faz parte desse 300? Então, aqui, ó, Evangelho do Reino. Isso. Já já nós vamos falar sobre isso. Você que está nos acompanhando agora, olha bem, nós vamos orar para finalizar essa observação, essa reflexão que nós ministramos movidos pelo Espírito de Deus. E vamos orar para Deus dar força. Com certeza. Isso, com certeza. Para Deus Você, trazer. eu tenho certeza que você vai se levantar A nesse Bíblia momento. diz que a oração de um justo Causa muito pode seus muito em efeitos. seus efeitos. Imagine 3 justos Meu Deus. orando pela sua Meu causa, Deus. orando por você. Então você está recebendo de Deus agora. Olha bem. Meu Deus. Escuta com atenção. Há sempre uma solução. Há sempre uma saída. E Deus conta com você mesmo para sair dessa situação. Meu Deus. Nós vamos orar por você agora. Se você puder, nesse momento, se colocar em pé, onde quer que você se encontre. Se você puder, nesse momento, conectar-se conosco nessa oração. Porque eu tenho certeza que o nosso Deus vai te abençoar Meu agora. Deus, Tá com bom? certeza. Levante as suas mãos aí, Meu onde Deus. você está. Porque a unção de Deus vai te alcançar agora. Pastor, aí profetiza, deixa Deus te usar nesse momento, irmão Francisco. Vamos conectar essa fé em concordância agora. Em o nome do Senhor Jesus Deus. Cristo. Sim, meu Pai. Sim, meu mesmo Pai. espírito, meu Sim, Em o meu nome Deus. do no Senhor mesmo Jesus. espírito, É desse meu jeito, Pai, meu Senhor. daquela época de Gideão. Aleluia, É meu nestas Deus. gerações. Sim, meu Deus. Sim, meu o Deus. Senhor continuará, papai. Em o nome do Senhor glorificando Jesus. a tua, Sim, meu a Deus, tua, em nome a de tua Jesus. santidade. Amém, meu Senhor. Glorificando o teu nome, meu Pai, Sim, meu sobre toda a Deus. terra. Essa é a nossa geração. Sim, Em meu nome Deus. de Jesus, agora, meu Pai. toque agora nesta mulher. Visita meu Pai. esta nome de Jesus. pessoa Toque agora. neste Sim, meu homem. Pai. Em o nome Vai do dando Senhor Jesus força, Cristo, vai meu dando Senhor. vigor, meu Pai. Em o vai nome dando de Jesus. vai Em nome dando, de meu Jesus. Pai, coragem. Sim, meu Pai, Deus. aumentando a autoestima Sim, dela. em o nome do Meu Deus, Senhor vem Jesus trazendo Cristo, meu ela, Pai. meu Pai, para essa missão. Amém, meu essa missão Senhor. de vitória. Em o nome É o que de pedimos Jesus, meu com Pai. o nome do Senhor Em o Jesus nome de Cristo Senhor Jesus. opera Senhor, meu em todas as Deus. Sim, meu gerações. Nós concordamos com teu servo agora e profetizamos levantar desta Sim, meu pessoa. Pai, em nome de Nós Jesus. declaramos agora que Sim, todo meu jugo Deus. opressor, Concordamos. que todo fardo do inimigo Sim, meu cessa hoje, nesse nome de momento, Jesus. sobre a sua vida. meu Em Deus. o Sim, nome meu Pai. do Senhor Jesus, nós te Sim, meu abençoamos Deus. neste exato momento. Em o nome do Senhor nome Jesus. de Jesus. Olha bem, você que está nos acompanhando agora, que mora em Feira de Oi, Santana. glória a Deus. Nesta terça-feira, nós teremos uma grande concentração de fé e milagres. Na terça-feira do tratamento espiritual. Você que está sofrendo, você que tem visto a sua vida desmoronar, você tem sentido que o inimigo tem causado transtornos na sua vida, você que está doente, enfim. Nós vamos te ajudar e eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida, tá bom? Nós queremos agradecer desde já a presença do pastor Ali Santana. Eu quero agradecer, Deus abençoe, Bispo, pastor. muito obrigado por essa oportunidade de estar Glória aqui a Deus. fazendo a obra junto. Que maravilha. Querido cooperador Francisco, Deus abençoe. Muito obrigado. Participação maravilhosa. E a você que está nos ouvindo agora, muito obrigado, um forte abraço. Fique conectado no nosso canal, tá Até bom? mais. Divulgue. Deus te abençoe. Forte abraço. Deus abençoe.